um homem fez uma festa, ele tinha os seus conhecidos, os seus amigos, e ele convidou os amigos para a festa. Ó, tal dia vai ter uma festa, glória a Jesus. E ficou marcado aquela festa. Quando chegou o dia, ele mandou o servo avisar eles: vai e avisa, a festa é hoje, glória a Jesus. Mas cada um deu uma desculpa. Um não podia ir porque ia casar, outro não podia ir porque comprou uma fazenda, tinha que ir lá visitar a fazenda, outro não podia ir porque comprou uma junta de boi, tinha que ir lá ver os bois que ele tinha comprado, e não podia ir para a festa. Glória a Jesus. Mas a festa estava marcada, irmão. A data estava marcada. Estava tudo preparado. Só faltava os convidados chegar. Então aquele Senhor falou para o seu servo: vai pelas ruas, pega os mancos, os cegos, os aleijados, traz tudo para a festa. Porque tem lugar. O servo fez, foi atrás de todo mundo. Glória a Jesus. E falou para o seu Senhor: eu fiz do jeitinho que o Senhor me mandou. Eu trouxe bastante gente, mas ainda tem lugar. Glória. Então aquele Senhor falou ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Glória a Jesus. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que eu convidei provará da minha ceia. Glória a Jesus. Essa é a palavra que Deus manda para nós hoje. Fique em bastante comunhão. Glória a Jesus. Eram amigos daquele homem, eram amigos do dono da casa, convidados para uma grande festa, disseram que iriam, mas de repente priorizaram outras coisas. Glória a Jesus. No hino que o Senhor mandou, que cantou agora há pouco, que o Senhor revelou essa palavra. Glória. As bodas do Cordeiro já estão preparadas para nós. Glória a Jesus. O arrebatamento da igreja é iminente, das portas. Chegará um dia, em breve, irmãos. Glória a Jesus. E a trombeta soará. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Glória. Nós que estivemos aqui vivos sobre a terra, fazendo a vontade de Deus, nós teremos nosso corpo transformado. Glória a Deus. Glória. E nós vamos subir nas nuvens e encontrar com o nosso Criador lá nas nuvens. Glória. E de lá nós vamos ser levados, irmão, para as bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. E quanta gente que já passou por aqui, que já congregou, que falou que era crente, que falou que amava o Senhor. Glória a Jesus. Quando chegou a hora, irmão, do convite para a grande festa, a prioridade já não era mais o Senhor. Glória. Quanta gente que trocou o Senhor por um trabalho, quanta gente que trocou o Senhor por uma mulher, quantos que trocou o Senhor por um homem. Glória. Quantos que trocou o Senhor pelo pecado, pela vaidade. Glória a Jesus. Quantos que trocou o Senhor, o dono da festa, por um outro Senhor. Glória. Por um falso Senhor. Glória a Jesus. Não priorizou, irmão. Não priorizou a graça que está plantada no nosso coração. Não priorizou as obras que o Senhor já fez. Glória.
diabo, aquelas hostes malignas, aquelas potestades malignas, glória, esperando uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. De repente, quando passa do lado dele, vira a cara, glória, reclama da igreja que está vazia, mas não tem coragem de abrir a boca e anunciar a palavra lá na quebrada, glória a Jesus, na favela, na Cracolândia, glória a Jesus, aleluia. O que o dono da festa falou, irmão? Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia, glória. Quem deu de lado, quem não priorizou o martírio de Cristo, quem não priorizou a cruz de Cristo, quem não priorizou o sofrimento de Cristo, irmão, a chicotada que ele tomou, que era para você, que era para mim, glória, ele tomou no nosso lugar. Quem não priorizou vai perder, vai ficar de fora da festa, glória a Jesus. O dia da festa está chegando, ainda tem lugar, mas são poucos lugares, irmão, então vai anunciar, glória, entra nas favelas, entra na biqueira, entra no meio do tráfico, aleluia, entra no meio da prostituição e vai falar do amor de Cristo, vai libertar uma alma que está presa na mão do diabo, irmão, glória a Jesus, aleluia. O Deus que te formou, o Deus que te dá poder e manda você ir, glória, aleluia. Tem comunhão, irmão, dá glória a Deus por essa palavra, aleluia. É o Rei da Glória que está determinando, glória. E o Senhor te pergunta: você vai ficar de braço cruzado ou você vai se pôr a caminho, glória a Jesus? Você vai falar do amor de Deus ou você vai ficar de braço cruzado esperando acontecer? Glória a Jesus. O tempo está passando, o inferno está trabalhando, ele traga quem ele quiser tragar, irmão. Ele está tragando muita gente nesse exato momento porque você não foi e não falou da palavra, você não foi e não falou desse Cristo que tem poder de jogar a alma no inferno, mas tem poder de salvar nossa alma e fazer namorar com ele no céu. Glória a Jesus. A alegria que você encontrou, divide com o outro, irmão. Glória a Jesus. A alegria que você encontrou, a salvação que você encontrou, aleluia. Leva as boas novas que Cristo vive, glória. E que o dia da festa está chegando e o banquete está chegando. E o Senhor quer ver você sentado na mesa. E o Senhor quer que você traga mais 1, 2, 3, 10 do seu lado, que foram anunciados através da sua boca, glória a Jesus. Mas eu sou tão fraquinho, o Senhor não sei falar. O Senhor vai colocar palavra na sua boca, o Senhor vai dar abertura na sua boca, glória. Quando você abrir sua boca, Deus vai falar nela, glória a Jesus. Quando você colocar sua mão, o Senhor vai colocar a mão dele junto, glória. Onde você pisar, seja no lugar mais tenebroso que for, que você não tem coragem de entrar nem no seu melhor sonho, glória. O Senhor vai entrar e pisar primeiro que você naquele lugar, dá glória a Deus, irmão. O Senhor está te ordenando hoje: sai pela cidade e fala da palavra, porque as bodas estão chegando, a porta está aberta, tem muita gente para ser salva, glória, porque muitos que estavam aqui dentro se perderam, não quer saber mais de nada, glória. Conhecia o Senhor, conhecia o Rei da Glória, glória, provou do milagre, aleluia, veio ser liberto do demônio, viu a enfermidade ser curada, falou em novas línguas, mas hoje priorizar a riqueza, priorizar o pecado, glória, priorizar a vaidade, e quando aparece dentro da igreja, pensa que está indo lá para agradar a Deus, então indo lá para servir a Deus. Você quer servir a Deus de verdade, irmão? Fala a palavra, vai visitar quem precisa, glória, aleluia, vai visitar o enfermo, vai visitar o atribulado, vai visitar o necessitado, vai levar uma palavra amiga para alguém, glória, aleluia, aleluia. Tem gente, irmão, eu vou pregar o jeito que Deus está mandando eu pregar, irmão. Tem gente que vem limpa a casa de oração, atende um culto, glória a Jesus, e está pensando que está trabalhando para Deus, está pensando que está servindo a Deus. Servir a Deus, irmão, é visitar e socorrer o órfão e a viúva, é falar do amor, glória. Quem já está curado não precisa de médico, irmão. Mas tem muita gente nesse momento aqui, ó, cheio de demônio dentro dele, que só vai sair quando você for visitar ele e expulsar o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Servir a Deus é isso, irmão. Você for a caminho, é sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, aleluia. Quando você não tem quase nada na sua casa, e mesmo quase nada que você tem, você vai lá e reparte com quem tem menos do que você, glória. Não é só vir limpar a casa de oração, é limpar a casa daquela irmã que está enferma, que não consegue nem levantar da cama mais, glória. É ir lá dar um banho naquela irmã que não consegue nem levantar mais da cama, irmão. É fazer uma comida para aquele que está necessitado, que não consegue mais fazer nada por conta da enfermidade ou da idade. Isso é servir a Deus, glória, aleluia, glória a Jesus. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, nós não vamos ser salvos
igreja vai subir, muitos vão ficar para trás, já ouviram falar, já congregaram, glória, já louvaram, já falaram em língua e vão ficar para trás, porque não priorizaram o que era para ser priorizado, glória a Jesus, não priorizaram o amor de Cristo, não priorizaram a salvação de alma, porque pensou que teria tempo, o nosso tempo está curto, está se acabando, irmão, mas não sabe se não aguenta 10 minutos, daqui a pouco pode cair ali, ó, sair da igreja e cair nu ali fora, acabou, isso a sua prioridade não era Cristo, irmão, sinto muito, você vai ficar para trás, porque depois da morte não tem arrependimento, glória, depois da morte não adianta chorar, não adianta pedir, irmão, glória a Jesus, depois da morte vem o juízo, se você estava certinho na presença de Cristo, quando Ele te levar, imediatamente você vai para a presença do Rei da Glória, glória a Jesus, mas sua prioridade sua foi outra coisa, não foi a palavra, se a sua prioridade não foi seguir os conselhos, não foi seguir os ensinamentos, glória, se a sua prioridade não foi fazer o bem para o próximo, como Cristo ordenou, vai vir também sobre você o juízo, glória, lamentação, choro, glória, aleluia, um fogo que nunca mais vai se apagar, glória a Jesus, escolha o caminho que você quer seguir, glória, priorizar as festas, priorizar o mundo, priorizar a casa nova, o carro novo, glória a Jesus, aleluia. Eu saí pela cidade contando que você encontrou o maior tesouro da sua vida, e esse maior tesouro te dá um passaporte para você entrar no céu e morar com Cristo eternamente, glória, esse maior tesouro te dá liberdade para sentar na mesa do Cordeiro e ceiar com Ele nas bodas do Cordeiro. Você está entendendo essa palavra, irmão? Dá glória a Deus por essa palavra, aleluia. O Senhor entrou nesse vídeo como Pai, glória, está te ordenando, ide, vai, sai, fala, anuncia que eu vou ser contigo, glória a Jesus. Chega de crente frio, glória, chega de crente mole, irmão, glória a Jesus. Servir a Deus não é só vir, só cantar, só orar, só dar glória aqui dentro, glória a Jesus. Mostra o Cristo que está aqui no seu coração, mostra lá fora, glória a Jesus. Seja onde você entrar, te diz o Senhor por essa palavra, no lugar mais tenebroso que você possa entrar, o Senhor te diz: eu vou te acompanhar, eu vou estar junto com você, eu vou falar na sua boca, eu vou converter coração, eu vou fazer milagre, eu vou converter alma, glória, eu vou mostrar que eu sou teu Deus, eu vou mostrar que eu estou chegando para colher as frutas que estão ficando doces, glória. Tem muita fruta boa jogada lá fora, vai colher, irmão. Tem muita fruta boa jogada no chão, glória, sendo pisada e massacrada por Satanás, glória. O Senhor te ordena hoje por essa palavra, vai colher o que é meu, diz o Senhor, vai colher e traz para cá, glória, porque o dia da colheita celeste está chegando, glória a Jesus, o dia do banquete está chegando, você vai sentar na mesa com Cristo, e muita gente que muitas vezes você nem dava valor vai sentar do seu lado, dizendo que Deus é bom na nossa vida. Dá glória a Deus, dá glória a Deus por essa palavra, glória a Jesus. Como aquele dia de Neemias, né, irmão? Recebeu cartas do rei para edificar os muros que estavam caindo, glória. Hoje o rei, o dono da festa, te dá cartas. Esse é o recado dele. Ainda tem lugar vazio, ainda tem cadeira vazia, ainda tem prato vazio, glória a Jesus. Mas o tempo está chegando, porque tem gente que só vai entrar a partir do momento que você levantar e se pôr a caminho para falar a palavra de Deus, glória a Jesus. Tem gente que tem que ser anunciado pela sua boca, a responsabilidade cai sobre você hoje. Se essa pessoa ficar para trás, a responsabilidade é sua que for atrás de como mandou você. Dá para dar glória por essa palavra? Vocês entenderam a palavra? Glória a Jesus. Vamos se pôr a caminho? Vamos ser crente de verdade? Glória, vamos deixar de ser covarde? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Enfrenta o diabo e ele fugirá do seu caminho. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.